Glória a Deus! Olha como passa rápido, né? Terça-feira passada nós estávamos aqui gravando, né? E eu e a nossa querida irmã, a nossa joia, primeiro quero agradecer a disposição dela estar aqui conosco, viu? Servindo o reino de Deus através daquilo que ela aprendeu do melhor. Parabéns para você, viu? Deus abençoe. Obrigado. Bom, e nós estamos aqui de novo, né? Terça-feira, olha, gente, está começando aí a abrir, né? Domingo pela manhã, nós já tivemos um culto maravilhoso, onde a pastora Lorena deu uma palavra muito desafiadora. Que bênção, né? E no próximo domingo, pastora Lígia, prepare que tem uma palavra muito poderosa que ela vai estar ministrando também. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Eu estava falando sobre as características de um bom discipulador. Como aqui nós, na gravação, a gente tem, eu tenho feito um pouquinho mais avançado do que eu estou dando no Tadel, né? Lá hoje à noite. Então eu vou acompanhando mais, eu vou falando mais um pouquinho. Já falei sobre a característica de um bom discipulador. O discípulo, ele ama o discípulo, né? O discipulador ama seu discípulo, ele encoraja o seu discípulo, ele é amigo do seu discípulo, visita o seu discípulo. Eu falei que agora, nesse momento, nós podemos fazer visita online, né? Através da internet. Bom, promove atividades para se divertirem juntos, esse também quando tudo estiver bem, né, bem assim, liberado. Procura saber da sua vida espiritual, emocional, afetiva, familiar, seus estudos, algo. Isso é interessante, que o discipulador, é importante saber dessas coisas, que ele pode te auxiliar em alguma coisa. Procura ser exemplo para o seu discípulo. É fundamental que a gente procure realmente ser um referencial. Saber ouvir o seu discípulo, é importante isso, que venhamos a ouvir, né, o nosso discípulo. Deixa ele abrir o seu coração. Ver seu discípulo como o indivíduo e ser sensível às necessidades do seu discípulo, né? É uma pessoa que tem necessidades. Não é um dominador na vida do seu discípulo. 1 Pedro 5:3, né? Diz que nós não devemos ser dominador, né? Do discípulo, nem de ninguém, né? Você tem que ter cuidado. Motiva seu discípulo a fazer outros discípulos também. É importante, na medida que você estiver encorajando, falando, só o momento que você estiver discipulando ele, é aquele momento que ele vai repetir aquilo que você faz em outro discípulo, falando com outro discípulo, ensinando outro discípulo a fazer outros discípulos. Entendeu? Deu o que aí? Então, eu como discípulo, eu sou discipulado, então eu vou discipulo, na mesma forma que eu estou discipulando, aquele meu discípulo vai estar aprendendo a como fazer com o próximo discípulo. E assim a coisa vai se espalhando, né? Motiva seu discípulo a se tornar um líder de célula, né? Tipo assim, ele deve se tornar um líder de célula. A gente deve motivar a pessoa a se tornar um líder de célula, para que ele venha continuar crescendo na visão. Agora, interessante, quando uma pessoa é um líder de célula, ele vai crescer na visão do MDA, e também ele vai ajudar outras pessoas a crescerem. É interessante isso, né?
Quando uma pessoa, quando você, um discípulo, você toma a responsabilidade de um pequeno rebanho, que é na célula, né? Ali onde tem, você vai estar ajudando outras pessoas a crescer espiritualmente. Só o fato de você estar dando ali a palavra, estar cuidando daquelas pessoas, estar pastoreando aquelas pessoas, isso é fundamental para que elas venham crescer no reino de Deus. Agora, elas vão crescer tanto em emocional, espiritualmente falando, elas vão crescer em maturidade, é importante isso, elas vão crescer em maturidade espiritual, que a gente fala, né? Elas vão crescer em todos os aspectos. Claro que ninguém nasceu feito, não é verdade? A princípio, quando alguém converte, nós vamos trabalhar na vida dele, dando todos os instrumentos para que essa pessoa venha a se tornar um futuro discípulo, ou futuro pastor, futuro líder de excelência. Esse é um dos projetos e propósitos do discipulado no Reino de Deus. Então, eu falei sobre essas coisas, né? Motiva seus discípulos a se tornar um líder de célula, que eu estou falando aqui. Então, essa é a nossa motivação. Como eu já falei, primeiro, para ele, isso vai trazer um benefício pessoal, né? Benefício pessoal e um benefício para quem está próximo de nós. A igreja cresce, o reino de Deus cresce, não é verdade? É importante nós vermos a igreja crescer e o reino de Deus crescendo. Amém, querido? Então eu estava falando sobre essas qualidades de um bom discipulador. Vamos ver agora o que diz em 1 Timóteo, capítulo 1, de 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só aqui o apóstolo Paulo, né? Ele chama Timóteo, né? Seu discípulo Timóteo, o cuidado que ele tinha com seu discípulo. A gente vê diversos versículos do cuidado que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo. Ele fala: meu verdadeiro filho na fé. Isso é muito legal, né? Como o apóstolo Paulo, ele confiava a Timóteo, ele começou a investir muito forte na vida de Timóteo. Primeiro porque Paulo viu no coração dele uma atitude, um desejo para aprender, um desejo para amar o reino de Deus, amar o Senhor Jesus. Isso é muito tremendo, amar o Senhor Jesus. Esse amor pelo reino de Deus, pelo Senhor Jesus, faz com que nós, discípulos, venhamos ter cuidado, o cuidado de cuidar daqueles que Deus tem colocado em nossas mãos com muito zelo. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Então, quando alguém é passado para você, você deve cuidar dessa pessoa com zelo. E o apóstolo Paulo tinha esse zelo no seu coração. 1 Timóteo, capítulo 1 ainda, de 1 e 2, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, hoje
nosso maior desafio é consolidar a liderança e levantar novos líderes. Mas, para gerarmos novos líderes, é necessário bons discipuladores. O apóstolo Paulo, ele era um bom discipulador. Ele teve muitos discípulos. Ele investiu em muitos discípulos. O bom discipulador, ele vai investir na vida espiritual do seu discípulo. Que investimento é esse? Qual é o investimento? O bom discipulador, ele vai tratar o seu discípulo, ele não vai ter medo de tocar em algumas áreas do caráter do discípulo. Até quando a pessoa ela converte, ela chega na igreja, né, na casa de Deus, a gente tem que começar a trabalhar na vida dela espiritual, na vida em todas as áreas que nós temos que falar. Tanto a vida espiritual como na vida natural, também falando. Natural e espiritual, um se completa. E nós vamos tocar nas atitudes, porque existem pessoas que vêm lá do mundo cheio de atitudes, né? Atitudes de coisas que não agradam a Deus, e para elas serem ajudadas, é necessário que alguém estejam perto delas, para ajudar essas pessoas. Eu me lembro quando eu me converti, quantas coisas erradas na minha vida que tinha, que eu achava que era certo. Existe coisa na vida do discípulo, do novo convertido, da pessoa que converte, perdão, que ele acha que é certo. Eu me lembro de um irmão que chegou assim, estava conversando com ele sobre a obra da igreja. Ele falou: pastor, se é o seguinte, se eu vou ajudar a igreja, eu quero dizer uma coisa, eu vou dar uma grande oferta para a igreja, porque se eu ganhar na loteria, quer dizer, na loteria, eu vou, com certeza, eu vou ajudar a igreja. Aí eu comecei a rir, porque aquele irmão falou isso inocentemente, ele achava que não tinha problema. E nós tivemos que, alguém teve que ajudar, falar para ele, porque não é correto a gente jogar, né, jogos de azar, né? Verdade? Então, esse irmão não sabia e nós, a partir daí, ele entendeu, é verdade, puxa vida, mostrando na palavra, através do discipulado. Há pessoas, por exemplo, que a gente, quando converte, chega na igreja, então geralmente a gente começa a falar da palavra, mostrando a verdade. Tinha pessoas que tinham gato de luz, energia, roubava a luz, né, da nova energia, e a pessoa tinha gato, então achava que era normal. Então elas, por essa questão, eles precisavam de entendimento à luz da palavra, né? E aí, o discipulado, ele vai ajudar você a ensinar essa pessoa a andar na verdade. Porque há pessoas que têm problema de mentira. Então, nós vamos ensinar que é muito sério as pessoas que levam uma vida de mentira, ou enganando os outros, ou pessoas que tinham problema com dinheiro, né? E enganavam os outros. E aí, nos discipulados, no trabalho, a gente vai ensinando essa pessoa a vencer essas áreas. Então, há pessoas que têm problema na palavra, que marca o compromisso, não vai, diz que vai, não tem compromisso com a pessoa. Pessoas que têm problema de chegar atrasadas do trabalho, problemas, são diversos problemas que a gente nota,
que as pessoas chegam na casa de Deus e aí a gente vai falar para elas, olha, é importante você chegar atrasado, não chegar atrasado, na verdade, do seu trabalho, falar a verdade com as pessoas, né? É importante que nós venhamos a mostrar isso na luz da Bíblia. Por quê? Quando a pessoa era do mundo, né, era normal as pessoas mentir, se prostituir, as pessoas enganar os outros. Como cristãos agora, servos de Deus, nós não podemos levar essa vida de enganar os outros, de mentir, de se prostituir. Tem que ter cuidado com a nossa palavra tem que ser muito verdadeira com as pessoas, transparente. Isso é cristianismo, e principalmente amar o nosso próximo, amar as pessoas independentemente do que elas são, independente, porque Deus ama as pessoas independentemente do que elas são. Porém, Deus, ela quer que as pessoas sejam transformadas através do poder do Espírito Santo. Não é verdade? Podia dar exemplos aqui, mas o nosso tempo é tão corrido, mas eu vou te explicar, interessante isso, né? Então, o nosso maior desafio é ter bons discipuladores. Então, esses discipuladores vão ter que ser muito honestos e falar com muito carinho e amor a essas pessoas a verdade. Porque senão elas vão praticar coisas que elas estão achando que não tem problema. Mas a gente não pode ter medo, viu, queridos, de levar essas pessoas a entender o que a Bíblia diz a respeito dessas certas atitudes, né, que essas pessoas estão tendo. Por isso que é importante você mostrar também a luz da Bíblia, né? Bom, a Bíblia fala que Paulo foi um grande apóstolo, né? Foi um missionário, profeta e mestre. Em Atos capítulo 13, 1 fala, né? 1 Timóteo também, 2,7. Ele foi um homem muito usado por Deus. Agora, veja bem, Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus, mas é interessante, antes que ele fosse muito usado por Deus, ele passou por um processo de discipulado na vida dele. Ele era chamado Saulo, o perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos. Talvez você nem imagina que muitas vezes você perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos. Mas como perseguiu? Às vezes você zombava dos cristãos. Eu mesmo já fiz isso. Eu zombava, né? Caçoava dos cristãos. Ei, irmão, aleluia, não sei o quê. E eu ficava com essas brincadeiras na empresa no Rio de Janeiro onde eu trabalhava, e eles ficavam muito bala comigo. Eu chamava de irmão Carmelo, aquelas coisas. Mas eu fazia isso na minha ignorância espiritual. Eu não tinha entendimento dessas coisas. E você fazia isso na sua ignorância espiritual. Hoje você é um cristão, você já esteve do outro lado. Você sabe a importância da gente hoje estar ensinando as pessoas a verdade, a andar na verdade, o caminho que ela deve andar. E então o apóstolo Paulo, como um grande perseguidor da igreja, ele se tornou o perseguido. Paulo teve a ajuda de Barnabé, né? Ele teve ajuda de alguém. Você já teve ajuda de alguém na sua caminhada espiritual. E nós hoje, nós temos o privilégio, a igreja, de termos muitas pessoas conhecedoras da verdade, que têm a oportunidade de ajudar aqueles irmãos que estão chegando agora. Eu não estou te falando que você
pessoa sentou do seu lado, você vai corrigir logo a pessoa e falar, meu irmão, isso é errado, isso é pecado, isso, não sei o quê, você não pode fazer isso. Não, você tem que chegar com jeito. Lembre-se que o novo convertido, ele é considerado a um bebê espiritual, a um bebê, né? Novo convertido, ele é um bebezinho ainda, ele está numa fase. Então você vai falando à luz da palavra e ensinando o caminho que essa pessoa deve andar. Bom, e Atos dos Apóstolos 13:1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Marnaém, que fora criado com Herodes, e outros, Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha só, o Espírito Santo, né, falou através dos apóstolos, dos mestres, né, que deveriam chamar Paulo para que fosse separado para a obra. Olha só, então, interessante. Então, a gente deve, o discipulado trabalha para consolidar o caráter na vida da pessoa, e após o crescimento espiritual dessa pessoa, na medida que ela for crescendo, ela vai ser também usada como instrumento de Deus. Ou seja, Deus, ele quer usar todo mundo. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar tua casa. Deus quer usar você. Você tem que ser um instrumento de excelência. Deus te chamou para ser um líder de excelência na mão do Senhor. Ele quer usar você para ser um bom discipulador, para fazer muitos discípulos cheios de Espírito Santo como você. Como é que eu vou fazer muitos discípulos cheios do Espírito Santo? Através realmente de uma vida separada para Deus, ensinando de verdade às pessoas o caminho que ela deve andar. Meu querido discípulo, você que está me ouvindo, você líder, você que está em casa agora, olha, aproveite esse momento que você está em casa, ainda não está no culto, né, presencial, para ligar, para telefonar, para discipular através da internet, né? Através do discipulado online, através da internet, ligando para ele. Você pode consolidar alguém ligando para ele, dando uma palavra, mandando uma mensagem de fé, mandando uma mensagem de oração. Procura na Bíblia um versículo bíblico, né? E manda uma mensagem. De vez em quando vê uns versículos aqui, eu não sei quem manda aí pela internet, vê uns versículos para mim. Olha, Deus está falando contigo. Aí manda aqueles versículos. Está entendendo? É muito importante você fazer assim. Fazendo assim, você vai estar ajudando, primeiro, a estabelecer o reino de Deus na terra e a levantar uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão fazer a diferença nessa nação, nessa cidade, nessa nação. Eu oro agora que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, e declaramos que você já é um discípulo de excelência e que Deus capacite você agora para levantar muitos discípulos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe poderosamente.